No dia 30 de julho, tivemos o lançamento lá na Câmara de Vereadores de São João Batista do livro Memórias em Movimento, da jornalista Márcia Peixe Vargas. Ela que também é historiadora, e ela vai dizer pra gente aí qual foi a ideia do livro, quando surgiu. Bom dia, Márcia, tudo bem? Bom dia, Dirley. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Valdomiro. Bom dia, Márcia. É uma alegria estar aqui nos estúdios da Rádio Cidade. Eu que já estive aqui algumas vezes acompanhando, né, os assessorados para quem eu já trabalhei, mas dessa vez agora como entrevistada. Então, o Memórias em Movimento, ele é o resultado da minha dissertação de mestrado, que eu defendi lá na UDESC, na Universidade do Estado aqui de Santa Catarina, em 2019. Então, foi um projeto que eu trabalhei de 2017 a 2019, investigando memórias do bairro Colônia Nova Itália, lá de São João Batista. Naquela época, começou o renascimento do acontecimento, que nós chamamos na história, que foi quando a gente começou a trabalhar essas questões da vinda dos imigrantes. Se completou-se 180 anos da vinda deles para cá. Só que, ao longo da nossa história, isso aí ficou um pouco esquecido. Na época, eu até trabalhava no jornal Correio Catarinense e a gente trouxe com uma série de entrevistas esse tema. E aí eu decidi investigar de uma forma mais aprofundada lá na universidade, no curso de História. E aí, no curso de História lá da UDESC, a gente trabalha a história do tempo presente. O passado que não passa. O que ficou do que se viveu? O que ainda reverbera nos tempos de hoje? E uma das coisas era, então, 180 anos da Colônia Nova Itália, da chegada desses imigrantes, que inclusive eu e o Dirley somos descendentes, né? E nesse tempo, então, nós começamos a pesquisar. E o meu orientador, ele trouxe uma abordagem para as mulheres. Aí o que aconteceu? Revisitando a bibliografia, tudo que já foi escrito sobre, nós observamos que nós tínhamos só uma linha do que falava sobre os homens. Nem os sobrenomes, nem os nomes das mulheres, ela foi invisibilizada. Claro que era um estilo de escrita, né, tinha a ver com uma cultura daquela época, mas que, se nós não tomássemos cuidados, nós íamos reproduzir tudo isso. Então surgiu essa ideia de trabalharmos com a história das mulheres. O que elas tinham de igual, mas também o que elas tinham de diferente? Quais eram os perfis dessas mulheres? Então eu escolhi 4 personagens, 4 mulheres que moravam, viveram, né, tiveram suas vidas lá na Colônia Nova Itália. E aí nós começamos a observar isso. Aí, através da história oral, né, através da metodologia da história oral, com entrevistas de trajetória sobre a vida delas em profundidade. Então eu colhi os depoimentos, depois comecei a escrita desse trabalho. Então nós vamos ver mulheres que são muito parecidas na forma como elas foram formadas, nos desafios do dia, mas eram mulheres que escolheram viver a sua vida de um formato individual. Uma que não queria trabalhar na roça, então ela fez de tudo ao longo da vida para não estar na roça, apesar de estar na roça. Chegou a morar um tempo aqui em Brusque, depois voltou na adolescência, se casou, teve comércio e sempre estava se distanciando, tentando se distanciar da roça. Trabalhava também como costureira, então essa percepção que ela tinha, naquele espaço que ela tinha, ela fez o estilo de vida dela. A outra que optou por não se casar, ajudou a administrar a propriedade da família, continuou até que uma sobrinha e um esposo morassem com ela, né, até a vida mais avançada agora como idosa. A outra que trabalhava com o marido na parte de extração de madeira, num trabalho muito pesado, e não era uma ajuda, era um trabalho efetivo mesmo, e que também era líder espiritual do bairro. Enfim, e outra que desde a sua infância foi procurando o seu espaço, ela se posicionava em relação ao modo como os homens da família dela a tratavam, enfim. Então a gente começa, não são todas iguais, né? Há características, mas além dessas histórias, a gente vai vendo como elas eram formadas. Uma linha invisível da experiência que eu falo no livro, né? O que acontecia na primeira infância, na adolescência, na vida adulta, que daí era comum a todas elas, que aí a gente vai reconhecer a forma como as nossas avós foram educadas, as nossas mães, né? Coisas que a gente ainda reproduz nos dias de hoje, mas é realmente um olhar. Então, elas não só ajudavam, elas trabalhavam, principalmente um recorte muito presente é do tempo da usina
de açúcar, né, a USAT, que nós tivemos lá em São João Batista, que teve atividade da década de 40 até o início dos anos 90. Então, nesse período, várias gerações viveram o trabalho na produção de cana, alguns produtores de cana, algumas famílias, principalmente Colônia, Tigipió, aquela região, e outras também trabalharam na indústria mesmo. Então, assim, durante quase 5 décadas, a cidade viveu esse processo. Então, ficou muito nas entrevistas essas memórias. Então, no livro eu encontrei uma fonte que é uma dissertação de antropologia lá da UFSC, que era sobre o colono da cana. Então, uma pesquisadora lá do Nordeste, ela veio morar para Florianópolis, fez um trabalho nessa área de antropologia, ficou entre 15 e 20 dias num trabalho de campo mesmo lá na colônia, morou um tempo lá, inclusive com a família do avô do meu esposo. Então tem fotos até eu pesquisando sobre o colono da cana, eu encontrei e reconheci a família do meu esposo lá. E aí depois veio ao encontro do que as mulheres diziam. Não, nós tínhamos funções específicas, nós amarrávamos a cana, existia um cavalete. E como ela fez esse trabalho antropológico com fotos, eu consegui trazer para o meu trabalho também. Então tem um capítulo que se chama Canaviais de Lembranças, que é o que elas lembravam do tempo da cana, né? Mas foi um trabalho bem longo, né? Dentro da metodologia da história oral, dentro da história do tempo presente. Então eu faço uma introdução sobre como nós começamos a ADAMPIB também, né? A Associação dos Amigos e Descendentes do Núcleo Pioneiro dos Imigrantes aqui do Brasil, lá do bairro. E aí depois como eu cheguei nessa percepção de que a gente tinha que fazer algo sobre as mulheres. Então foi um pouquinho... Isso é o que você vai encontrar no livro. Ô Márcia, dá uma ligada no teu microfone. Desculpa, que eu desliguei para tossir. Nós estamos falando de quantas pessoas no total desse livro? São 4. São 4. 4 porque eu trabalhei com a história em profundidade da vida delas, né? As trajetórias. E como é que você chegou nos 4? Assim, qual foi o teu ponto inicial da pesquisa? Você pode dizer assim, para chegar nessas 4, poderiam ser outras, né? Que, enfim, que habitaram, que fazem parte daquela comunidade. Mas como você chegou especificamente nessas 4? Eu segui uma metodologia que é de conversar com pessoas da comunidade para que pudesse perceber esses perfis, né? E uma das pessoas que eu consultei foi inclusive a minha sogra, por morar bastante tempo lá, conhecer as senhoras que viviam lá e pensar características que não eram tão iguais, né? Então, eram muito evidentes, né? Eram já pessoas muito reconhecidas na comunidade, com trajetórias e pontos específicos. Então, o meu professor, ele me apresentou um livro que se chamava Às Margens, que foi uma escritora que fez isso no século XVIII. Procurou perceber o que tinham de igual e o que tinham de diferente, o que se destacava nesse tempo, justamente para a gente aperfeiçoar o nosso olhar, para a gente não padronizar todas as pessoas, porque tem muita subjetividade, né, em cada uma. E aí, com a ajuda da minha sogra e conversando com outras pessoas da comunidade, nós chegamos nesses nomes, né? Elas viveram numa mesma época? Elas estavam no mesmo período cronológico ou eram períodos diferentes? Quase todas na mesma, porque elas tinham entre 80 e 92 anos. Então, elas eram muito próximas às idades delas, né? O que me chamou a atenção na tua fala foi de que você disse, uma ficou solteira, uma não queria continuar em nenhuma atividade, você usou a expressão da roça, porque é assim que a gente sempre viu o interior, né? Eu queria entender na tua pesquisa o que levou, por exemplo, uma delas a dizer assim, não, eu não vou ficar aqui na roça, eu vou sair. Inclusive você disse que veio a Brusque, morou em Brusque, casou em Brusque e tal. Qual é? Você conseguiu nessa tua pesquisa oral identificar exatamente o que levou cada uma a tomar suas decisões? Óbvio que você não pode mergulhar totalmente
no sentimento de decisão de cada uma, mas assim, objetivamente, entender qual foi a razão de uma delas, por exemplo, não vou ficar aqui na roça, eu não quero essa vida para mim, eu vou para outro lugar. Tem muito a particularidade dos desafios que se vivia naquela época, né? E como elas viam a realidade, né? Então, a primeira, essa que veio para cá, ela entendia que eles passavam muita dificuldade lá. Até questões da própria alimentação, que era bem escassa, que era limitada. A característica das casas onde elas viviam era muito limitada, chão batido, né? Na infância delas ainda não tinha as casas com os assoalhos de madeira que nós conseguimos conhecer na época das nossas avós. Então, assim, falta de fogão, falta de tudo, né? Então, a vivência dessa realidade foi dando nela uma perspectiva. Ela teve acesso à escola, né? A partir da escola ela começa a ter essa percepção de que pode ter outras possibilidades, né? Então ela veio para cá, trabalhou na empresa Renault, aí depois ela voltou, aí ela acabou casando-se lá, né? Então, e aí ela tinha mais instrução do que o esposo. Então, ele era o dono da venda, como se chamava, mas quem administrava era ela. Então, nas entrevistas, o que a gente observa? Elas estão inseridas numa realidade, elas analisam aquela realidade e elas tomam essas decisões. Apesar de que eram decisões que estavam limitadas àqueles espaços, mas elas também conseguiam, ao seu modo, era o jeito como elas conseguiam transitar naquela realidade, né? Curiosidade, né? A Márcia colocou que esse trabalho aí foi um trabalho aí da conclusão do mestrado dela, né? E o que te levou a escolher o tema, Márcia? Qual é a influência? Porque nessa hora, eu por exemplo, conheço muitos colegas que precisaram desenvolver um trabalho, se fosse um TCC ou algum outro trabalho mais aprofundado, e aí, o que eu vou fazer, o que eu faço, o que eu não faço. Eu mesmo lembro da minha graduação, que eu estava ali na reta final do curso e eu estava naquela dúvida, o que eu vou fazer, escolhi o tema em cima do laço, foi uma coisa. E o que te levou a isso? Porque eu imagino que, conhecendo você, o teu trabalho como você é, você até acabou colocando aqui, depois você é pragmática, não foi uma coisa da noite pro dia, foi um trabalho, alguma coisa que já você veio estruturando, né? O que te levou a escolher esse tema? Então, particularmente, eu sempre gostei de pesquisas de genealogia, da história local, né? E aí eu vinha pesquisando sobre a história da minha família, né? Da família Peixe. E trabalhando no jornal Correio Catarinense, nós tínhamos essa oportunidade. Eu sempre era responsável pelas editorias que abrangiam o interior da cidade e gostava muito de conversar com as pessoas. Então fazia muitas entrevistas de perfil, que dá essa oportunidade de a gente conversar mais sobre a vida delas, né? E aí, quando chegou em 2015, foi se acentuando esse desejo de querer pesquisar mais, fazer algo sobre a minha família. Comecei a visitar os arquivos, enfim, fui me desafiando nessa área. E aí consegui a oportunidade de fazer a série de entrevistas já em 2016, lá no Correio Catarinense, sobre os 180 anos da Colônia Nova Itália. E a partir dessa série, eu comecei a aprofundar ainda mais. E aí vi que essa série e essas perguntas poderiam ser amadurecidas lá na universidade. Daí não mais sozinha, mas com um orientador, com técnica, com metodologia, porque também a minha preocupação era produzir algo que tivesse um respaldo científico também, né? Porque às vezes é só um trabalho da nossa vontade, vamos dizer assim, algo pessoal. E eu não queria que fosse pessoal, eu queria que fosse uma contribuição. Sim. Né? Então, quando a gente está lá na universidade, a gente está produzindo conhecimento, de fato. E aí, na época, eu me desafiei, não era da história, né? Porque a minha graduação é jornalismo. Passei num processo seletivo só com historiadores, então foi um desafio muito grande. Os primeiros, eu não tinha nenhuma base do que a gente ia estudar. Tinha noções porque eu gostava, mas assim, na prática, a maioria dos meus colegas eram historiadores, a maioria já tinha estudado ali. Então, aquela bibliografia, aquilo que eles estavam estudando, eles já sabiam, assim, com muita naturalidade. Então, eu tive que empreender um desafio, assim, foi muito desafiador. Deixar por um tempo de ser jornalista
para me tornar historiadora, de fato. Até porque a gente lia textos e a linha da UDESC, que é uma linha francesa, e os próprios historiadores franceses, ao escrever, falavam da comparação do trabalho do jornalista com o historiador, e muitas vezes era uma comparação pejorativa. Então, muitas vezes eu tinha que engolir a seco, ler e me tornar historiadora, né? E aí, aos poucos, a gente vai sabendo como lidar com isso, né? O que é bom de cada uma e unindo isso, né? E aí eu cheguei nas mulheres justamente porque eu sempre gostei de observar as mulheres que eram diferentes do seu tempo. E eu acho que o jornalismo já traz isso pra gente, né? Só o fato de eu ser a primeira mulher da minha família a ter acesso à educação superior, né? A ter chegado, porque quase todas as mulheres da minha família foram ou agricultoras ou costureiras, né? Então eu consegui ultrapassar isso. Então, à medida que você vive isso, você vai querendo buscar também o olhar para quem conseguiu. E não é porque era algo ruim para as outras que não conseguiram, mas é porque uma que era característica daquela pessoa mesmo, tem pessoas que têm essa característica, e também as oportunidades, né? Aproveitar o tempo, né? A questão de dirigir, são questões que hoje são muito comuns para a gente, mas são coisas que, para quem vem do meio rural, autonomia de ir e vir de dirigir, autonomia de ocupar espaços que quase só homens ocupam, ter cargos, né, que só homens ocupam, é uma questão de privilégio, né? Então, existia já isso também. O que eu quero dizer com a minha pesquisa? Que já existiam mulheres à frente do seu tempo, mas não só de um jeito como a gente é acostumado a ver, de um jeito que luta, de um jeito mais combativo, vamos dizer, né? Eu queria mostrar que na realidade do dia a dia delas, de uma forma sutil, elas também faziam isso. Não vive uma vida submissa. Isso. A diferença isso. Eu ouvindo você falar assim, eu fico imaginando, fazendo um paralelo com tudo que aconteceu desde 1836 até hoje, como é que alguém toma uma decisão de antissubmissão vivendo numa casa que nem tem assoalho? Ou de uma origem de olhar para trás e dizer assim, poxa, como é que alguém consegue ter essa percepção de querer fazer algo diferente, né? Então isso realmente como é que você chega de repente num trabalho de pesquisa a entender isso? Você acha que é possível chegar nisso? É possível, e é o que eu mais busquei na dissertação, né? Hoje eu vejo que poderia ser ampliado ainda mais, e também com outras entrevistadas, né? Mas o mais importante é a gente olhar aquela humanidade, o que é o desejo daquela pessoa, né? E poderia ser um homem também, sim, né? Ali sim. a questão é uma questão de reconhecimento histórico, algo que eu sentia que eu tinha um dever de fazer, né? Enquanto historiadora, enquanto mulher também, mas que é muito possível observar isso em tantos homens, né? No homem, entre aspas, pode ser mais fácil. Agora, você imaginar uma mulher tomando uma decisão dessa num mundo machista, muito mais machista ainda, principalmente por parte do pai, né? Que era o provedor, que era o sujeito que decidia tudo. A mãe, submissa. Eu estou falando aqui a palavra submissa não no sentido de dar um sentido de pejorativo, ao contrário, mas era de estado de sobrevivência mesmo. Aí você pensa uma filha tomar uma decisão de contrariar o pai, né, a própria mãe, a hierarquia dentro da família, diz assim, não, eu não vou ficar nesse mundo aqui. E isso a gente vai vendo nas pequenas ações, como elas conseguem, né? Como elas vão moldando as realidades. Então, e aí abre esse olhar pra gente, porque a gente olha pra pessoa que já viveu 80, 90 anos. O meu professor sempre dizia, Márcia, a gente não pode olhar para a história com os óculos que nós usamos hoje. Nós temos que usar com os óculos daquela época. Então, a gente para de generalizar as pessoas, as situações, as decisões. Então, foi o que eu mais achei, assim, transformador até no meu jeito de ser e de viver, né? Então, a história do tempo presente, ela traz isso. A gente vai parar de olhar para todos os iguais e a gente vai ver aquela característica de subjetividade, aquilo que é próprio daquela pessoa. Vai valorizar aquilo, vai ver o que significa a história do tempo
presente, ressignificar a ferida, a dor. E ela começou a partir da Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque as pessoas que viveram a questão da perseguição nazista, do Holocausto, de tudo que a gente sabe que foi terrível, que nos marca até hoje, elas começaram a poder ser entrevistadas, elas puderam dar testemunho para que isso não se repetisse. Então, assim, a historiografia, ela trazia só, vamos dizer, quem ganhava a guerra. Sim. Só quem ocupava os cargos. Então, a partir da Segunda Guerra Mundial, por essa linha francesa da história, as pessoas simples começaram a ser importantes. Elas começaram a aparecer. Era possível. Mas hoje ainda, por isso que quando eu fui decidir a direção para as mulheres, pensei, bom, eu não posso repetir. Eu estou reproduzindo o que já aconteceu. Só que agora eu já tenho esse conhecimento, né? Então, o professor Luiz Felipe Falcão, ele faleceu, infelizmente, um pouquinho antes da pandemia. E ele era uma pessoa muito sensível para esses temas, um grande historiador, um grande pesquisador. E ele trouxe essa sensibilidade. Veja, ele não era uma mulher, não era uma orientadora, era um homem. Uhum. Mas ele tinha essa sensibilidade, ele tinha esse olhar. E ele me acolheu muito bem na universidade, mesmo não sendo historiadora. E acreditando também na minha capacidade. Que muitas vezes eu pensava assim, nossa, o que eu vim fazer aqui? Eu tô sofrendo por querer algo que talvez não seja para mim. Depois eu descobri que não, que realmente era algo que eu precisava, que eu gostei e que hoje faz parte inclusive da minha profissão. Bom, aí você acabou expressando isso na ideia de fazer a pesquisa. A tua história é uma história de desafio também. Uhum. Né? Não dá para fazer o comparativo do desafio lá dessas 4 mulheres. Por isso que você usou a expressão de não olhar com os óculos atuais, mas olhar lá atrás, né? E aí, por isso que você digamos assim, acabou se interessando em escrever isso por conta também do teu próprio desafio. Isso. E também, quando eu fiz o meu TCC do jornalismo, eu nasci em Nova Trento, né? Certo. Lá no bairro Indaiá. Apesar dos meus antepassados peixes serem da colônia, né? E aí, quando eu ia entrevistar as mulheres, elas diziam assim, eu não sei. Quem sabia contar essa história era o meu marido. Oh. Principalmente, a entrevista mais difícil que não aconteceu foi com a minha avó. Porque meu avô havia falecido e ela dizia que essas coisas era o teu avô que sabia, eu não sei contar. Então, assim, a história pública, a história da família, a história das experiências, elas não eram admitidas às mulheres. Era algo cultural. E o que ela fez? Ela escreveu uma carta com umas 3 páginas, mais ou menos, e ela deixou lá com a minha mãe enquanto eu estava trabalhando. Aí, quando eu voltei, em cima da minha cama, estava a carta dela. E ela escreveu, aí no final disse, essa foi a minha história. Se ela não tivesse escrito aquilo, eu não teria tido alguns detalhes. Por quê? Porque na história da mulher tem muita dor daquela época. Tem muitas experiências marcantes. E que elas acabavam não transmitindo, não compartilhando, não falando, né? E aí eu percebi isso na minha avó, que ela era como se não fosse uma fonte, hoje no jornalismo a gente diria, né? Uma fonte não autorizada. Sim. Entende? Mas ela deixou isso escrito. Então, porque a gente sempre vai contar, vou começar a contar a história da minha família. Eu começo a contar pela história do meu pai. Mas e a história da minha mãe? Geralmente, nós somos mais apegados à família da mãe, mas a nossa história sempre começa com o nome do pai. Então, essas pequenas... ou a profissão. Aí eles perguntam, tá, mas o que a tua família fazia? Aí tu não responde. A minha mãe era isso, meu pai era isso. Eu já começo. O meu pai era pedreiro. Meu avô era agricultor, o meu bisavô. Então, eu sei toda a narrativa, toda a história do homem, mas eu sei pouco sobre as mulheres. E isso é pra gente pensar hoje, né? O que as nossas famílias sabem da nossa própria história, né? E na genealogia, quando a gente vai procurar isso, fica muito evidente, porque você vai achar na certidão de batismo, casamento, óbito. Mas mais detalhado vai estar lá no casamento, que aí tem mais dados sobre os avós, enfim. Senão você não tem acesso a isso. É como se você naturalmente olha só para um lado
da árvore e esquece o outro, né? Então, essa pesquisa trouxe esse olhar, né? Agora eu tenho um menino de 3 anos. Que história que eu vou contar para ele? Eu vou atender novamente ou eu vou, né? O que eu vou fazer? Então, Memórias em Movimento, a capa dele também é uma cadeira de balanço, porque todas elas tinham cadeira de balanço em casa, e remete ao movimento do próprio lembrar e esquecer da memória, da medida que a gente vai conversando, e também tem a ver com a técnica da história oral, né? Que é esse ir, voltar, a forma como eu conduzi as entrevistas. Então, esse aí é um pouquinho do trabalho. Qual é o teu próximo projeto agora? Já tem alguma coisa em mente? Na verdade, tenho vários... Sempre tenho, né? Estou sempre em atividade. Hoje eu sou diretora de pesquisa da associação da Adampib, né? Sim. Lá da Colônia Nova Itália. E estamos numa parceria, desenvolvendo um projeto com as cidades lá da Itália. Estamos aprofundando a pesquisa das origens dos nossos imigrantes, né? Iniciamos uma missão ano passado com o Charles Caviglia Boni, né? Que foi a Sassuolo, lá na região de Gênova, visitar essa cidade. Então, nós vamos fazer um pacto de amizade com essa cidade e vamos continuar com as pesquisas, né? Em relação a origens dos imigrantes. Agora, em setembro, também dia 14, nós temos a festa, a Ligori de Nova Itália, que já é a 6ª edição. Então, um momento para confraternizar com todos que já viveram na colônia, em TGPO, todo o nosso distrito, e para marcar essa festa. E aí, projetos pessoais, eu trabalho também com pesquisas, né? Quem tiver interesse, né, contratar para essas questões de pesquisas genealógicas, de histórias, também estou aberta para projetos. Pretendo também, quem sabe, seguir estudando. Tive agora a oportunidade de fazer parte da comissão histórica do processo de beatificação do Padre Léo. Foram quase 6 anos de trabalho, então... Já temos marcado uma entrevista contigo aí para a próxima semana, hein? Foi, então, um trabalho bem árduo, né? Quase um doutorado em Padre Léo. E vai continuar, na verdade. É só o início do processo, né? Então, estamos assim... Estou num tempo de... Agora descansando um pouco mais em casa também. Mas trabalhando nesses projetos pessoais. E também, quem tiver interesse, né? Gostaria de pesquisar sobre a minha família... tenho algum projeto nessa área de história, preciso de uma assessoria, né? Estou à disposição. Muito bem. A Márcia estará aqui no dia 10. Ela só vai confirmar com o Padre Lúcio se ele poderá estar aqui também para a gente falar sobre a beatificação do Padre Léo, né? Esse processo, como é que ele se encontra, e até porque a vida do Padre Léo em São João Batista, ela se confunde também com a vida aqui em Brusque. Aqui, né? Foi mais tempo aqui em Brusque do que em São João Batista. Exatamente. Então, quem conviveu com o Padre Léo, quem vivenciou o Padre Léo, ele veio várias vezes aqui na Rádio Cidade e concedeu entrevista para mim, né, e para outros órgãos de imprensa. Então, eu falei muitas vezes com o Padre Léo e acompanhei ele bastante. Então, muito interessante a gente trazer informações de como está esse processo e saber da Márcia que ela tem daquilo que ele fez em Brusque e daquilo que ele fez lá em São João e depois foi terminar fazendo em São Paulo, interior de São Paulo. Márcia, muito obrigado. Eu quero agradecer o espaço da Rádio Cidade. Quero deixar também as minhas redes sociais para quem quiser me acompanhar lá, para quem quiser saber mais sobre o livro está à disposição também para venda. Lembrando que ele foi um projeto contemplado com a Lei de Incentivo à Cultura, a Lei Aldir Blanc, né, a nossa Política Nacional de Cultura, foi edital do ano passado. Então, uma alegria também. Quero agradecer todo o apoio da Fundação Cultural de São João Batista, toda a equipe lá, Esther, o Marco, que foram fundamentais nesse processo. Enfim, incentivar também as pessoas a tirarem seus projetos da gaveta, participarem dessas leis de incentivo à cultura, que todos os anos, agora nos próximos 4 anos, nós vamos ter editais, que são repassos do governo federal para os municípios, né? Então, são oportunidades de a gente deixar nossas marcas, de a gente produzir conhecimento, compartilhar, enfim. Agradeço o espaço e, se tudo der certo, dia 10 estarei aqui.